Agora já está gravando. Obrigado, pessoal. Bruno, quando você quiser, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Então, gente, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a participação de todos os interessados, todos que estão aqui presentes, né, nessa atividade, né, nesse webinário, que a gente chamou, né, de desenvolvimento de competências colaborativas e processos de cuidado interprofissional em saúde, possibilidade em tempos de pandemia de Covid-19. Nessa atividade, pessoal, vão ser apresentados e debatidos os desafios enfrentados frente à pandemia, né, de Covid-19, para pensar nos processos de cuidado em saúde para os usuários da clínica, escola, né, para quem, não sei se tem alguém fora do IFRJ, mas o próprio Marcelo, nosso convidado, a gente tem uma clínica, escola, né, no nosso instituto, no nosso campus, e também que envolve as clínicas da família, né, que é onde a gente desenvolve, né, os nossos grupos de trabalho, ou subprojetos, como a gente chama, do PET, Saúde e Interprofissionalidade. E a gente também espera poder falar dos processos pedagógicos e do trabalho, né, que as equipes têm mediado, né, aí por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, que envolve aí, né, nós professores, estudantes e também profissionais de saúde que atuam nos serviços, que atuam aí na ponta, né. Eu não me apresentei, gente, peço desculpas, eu sou Bruno Poltronieri, sou terapeuta ocupacional de formação, docente aqui do IFRJ, né, e componho junto com vários colegas que estão aqui, né, mas aqui na nossa mesa, Juliana, o PET Saúde e Interprofissionalidade. Então, para a nossa atividade, a gente vai ter aqui, né, vamos ter a Janaína, junto com o Daniel, que vão falar aí um pouco do projeto de extensão Acolhimento Interprofissional para pacientes da Clínica Escola do IFRJ, né, e a Juliana, que também docente aqui do IFRJ, vai estar junto com a Bianca Zilli, que é discente, para falar justamente das ações do PET Interprofissionalidade, né, uma parceria aqui com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, né. Tanto o projeto de extensão de acolhimento interprofissional quanto o PET tem promovendo ações voltadas para a educação interprofissional e para a prática colaborativa, né, que ocorre no âmbito da formação de profissionais de saúde e a atuação dos mesmos nos serviços de saúde. Então, essa é uma iniciativa, gente, né, é uma parceria entre o projeto de acolhimento, né, interprofissional e o PET Saúde. E eu queria agradecer muito, né, a equipe, toda a organização do evento, né, nosso coordenador de extensão que está aqui, né, mas também tanto a equipe do projeto de acolhimento interprofissional quanto do PET, né, do PET Saúde, que também apoiou. Agradecer a todos os nossos participantes, né, que vão estar aqui também palestrando, professora Janaína Soares, que é farmacêutica, docente dos cursos de graduação em saúde técnico e agente comunitário de saúde do campus FRJ, junto com a professora Raquel Renan, que não pode estar aqui, mas que está nessa parceria. Também agradecer o Daniel Mensor, que é aluno vinculado ao projeto de extensão de acolhimento interprofissional. Agradecer também a Juliana Veiga, que fez a ponte, né, com o professor Marcelo, né, que é fisioterapeuta, docente do IFRJ, junto com o aluno de farmácia Bianca Zilli, qual trabalho, né, no meu grupo de trabalho, né, faz parte do meu grupo de trabalho de promoção de saúde do idoso. E agradecer muitíssimo, né, por último, mas não menos importante, o nosso convidado externo, participação mais do que especial, o professor Marcelo Viana da Costa. O professor Marcelo é doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fez o estágio de sanduíche no Centro para Inovação e Educação Interprofissional da Universidade de Califórnia, em São Francisco. É docente da Escola Multicamp de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenador da Rede Brasileira de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde, né, a REBET, e membro da UniRedeip, né, Rede de Educação Interprofissional da Universidade da América Latina, coordenador dos processos de apoio e acompanhamento aos projetos PET Saúde e Interprofissionalidade. Sejam todos bem-vindos ao webinário. Novamente, gente, agradecemos a oportunidade. Então, estou aqui falando um montão, né, gente, mas a dinâmica da atividade, né?
A gente vai começar com a Janaína e o Daniel falando aí um pouquinho, né, dando suas considerações em 20 minutos. Após isso, a Juliana e a Bianca vão expor também sobre o PET mais 20 minutos. E aí a gente fecha com o Marcelo, também uma fala de 20 minutos, aí fazer algumas considerações. E a gente abre para o diálogo, que acho que é a parte aqui de troca, né, que é mais rica, né, no nosso evento. Tá ok? Então, Janaína e Daniel, fiquem à vontade para começar. Novamente, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui. Obrigada, Bruno. Obrigada a presença de todos. Né? Boa tarde mais uma vez a todos que estão aqui, se interessaram por essa atividade. Né? Agradecer também mais uma vez a presença do professor Marcelo, que muito vai contribuir para a nossa discussão. E eu estou aqui junto com o Daniel, representando o projeto Acolhimento e Perfil Profissional para pacientes na clínica escola, né, do campus de Realengo do IFRJ, mas a gente combinou, né, de falar um pouco sobre como esse projeto chegou a esse formato, né, de acolhimento interprofissional, falar um pouquinho do histórico dele brevemente, para vocês entenderem, né, esse local de fala, né, nosso, e eu faço esse histórico, né, falo um pouquinho do projeto, e o Daniel, depois ele fala como que está o andamento do projeto e como que a gente se adaptou nessa pandemia, tá? Só para vocês terem uma noção de como que a gente se dividiu, certo? E qualquer dúvida vocês podem colocar aqui no chat, a gente vai depois, né, quando abrir para perguntas, a gente vai dialogando, tá bom? Então, a gente está aqui representando esse projeto, né, eu vou falar um pouco sobre o projeto de extensão, né, que é um projeto na área da farmácia clínica, né, ele nasceu, né, a partir desse fato, né, do medicamento ser uma intervenção mais utilizada, né, com muitos problemas relacionados ao uso de medicamentos, né, e de ter a necessidade de ter um profissional mesmo que assuma essa responsabilidade pela farmacoterapia, que é o farmacêutico, deve ser ele, que se não for ele, outro acaba assumindo, né. Então, eu sou docente do IFRJ, nos cursos de graduação, no curso técnico de agente comunitário de saúde, e sou farmacêutica, né, de profissão, né. Então, essa motivação, né, de se aproximar, da farmácia se aproximar da clínica escola, do campus de Realengo, né, para os nossos colegas de fora entenderem, né, a clínica escola é um local de realização, né, de estágio nos cursos de fisioterapia e terapia ocupacional, né, do campus, atendimento, né, à comunidade, de certa forma, né, e a farmácia, a princípio, não teria essa inserção, né, logo nesse formato inicial de que se imaginou a clínica escola. Então, esse projeto nasceu dessa motivação, principalmente a professora Raquel, que não pôde estar com a gente aqui hoje, mas que faz parte da organização desse projeto, né, que lá em 2017, né, teve a ideia de iniciar um projeto piloto numa proposta de extensão, atuando na clínica escola, e me fez esse convite, articulando a farmácia com a clínica escola, e a Juliana Veiga, nossa querida articuladora aqui, né, era coordenadora responsável técnica pela fisioterapia na época, né, então também grande parceira desse projeto desde então, né, e nós tínhamos essa inquietação, né, essa busca por entender, assim, o campus, o papel do campus de Realengo, né, e todas as suas potencialidades, né, de nos encontrar e de nos identificar mesmo nesses novos papéis, como profissionais e como docentes dessa instituição, né, além da urgência pela transformação da profissão farmacêutica, né, o quanto que isso nos inquieta, né, e sempre participando do núcleo docente estruturante, eu já fui coordenadora do curso por 4 anos, Raquel continua como membro do NDE, né, então ela se aproximou dessa experiência que eu já trazia, né, por essa identificação pela área do cuidado farmacêutico, porque brevemente, né, para vocês entenderem, né, desde 2010 eu já vinha me dedicando a projetos relacionados à atenção farmacêutica, como estratégia de promoção de saúde, já em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde aqui, né, na área programática 5.1, onde o campus está inserido, e esse desenvolvimento desses projetos de pesquisa, de extensão, incentivou posteriormente a gente submeter, o campus de Realengo submeteu, né, uma proposta que foi contemplada pelo edital do Ministério da Saúde em 2012, né, naquele edital nacional articulado Pro Saúde, PET Saúde, né, e aí foi bem interessante esse movimento, porque a gente
pela primeira vez, né, fomos contemplados, e esse programa contribuiu muito, né, para a importante inserção mesmo dos estudantes de todos os cursos também de saúde do campus, né, na rede assistencial do SUS, que antes só ocorria por projetos isolados, né, de pesquisa e de extensão de professores de uma forma isolada, né, e aí, assim, a gente consegue, de fato, integrar ensino, serviço e comunidade, que é o grande, né, mote, né, dos programas, né, e esse programa durou até 2015, né, depois participamos também do PET Saúde Redes, enfim, mas aí, quando surge a ideia, né, em 2017, da proposta da professora Raquel, né, para a gente atuar iniciando esse projeto piloto, envolvendo essa temática do acompanhamento farmacoterapêutico, agora nesse outro cenário, né, na clínica escola do campus, né, aí se apresenta um novo desafio, né, então a ideia era sistematizar um serviço farmacêutico, né, e proporcionar uma formação para a prática clínica, né, baseada nessa filosofia ali da profissional da atenção farmacêutica, né, que é conhecida também como cuidado farmacêutico. Então, no início, começou, né, ali ocorrendo um atendimento separado, né, a gente tinha um encaminhamento dos pacientes pela fisioterapia, né, num recorte ali, inicialmente, com hipertensos, diabéticos, né, a gente começou bem devagar, assim, para a gente ir pisando aos poucos no nosso, né, no nosso cenário mais confortável, vamos dizer assim, né, e aí a gente estava ali em menor proporção, a gente estava dentro de um ambiente de realização de estágio, né, da FIS e da PO, né, e com uma abordagem de um projeto de extensão, né, numa equipe muito menor, né, poucos alunos, 2 alunos vinculados a esse projeto, e nós docentes, enfim. E aí essa articulação na clínica escola, né, no início desse projeto, como acontecia, né? Acontecia de uma forma multidisciplinar, né? Se a gente for denominar, né? Cada etapa do projeto até chegar nessa fase atual, né? Então, na multidisciplinaridade, a gente tem ali a presença de várias profissões, né? Físio, TO, farmácia, né? No mesmo local de trabalho, atendendo ali os mesmos usuários, né? Mas não necessariamente acontecendo uma interação, né? Uma colaboração entre esses profissionais, né? Então, com isso, a gente já foi percebendo também fragilidade, né, no desenvolvimento do projeto, e aí com a intenção de ir evoluindo, né, o projeto piloto para o serviço, de fato, de gerenciamento, terapia medicamentosa, como a gente chama, né, e a gente denomina hoje essa parte do projeto, né, que tem, de fato, o objetivo de garantir que o paciente receba ali o máximo de benefícios, né, na sua farmacoterapia, né, em relação à efetividade, segurança, conveniência, né, partindo de um raciocínio clínico, um acompanhamento, né, desse paciente, traçando metas terapêuticas, né, a partir de dados, né, objetivos, subjetivos, enfim, e vimos como isso era importante também para a formação do farmacêutico, né, mesmo que a gente ali estivesse ainda, né, tateando com um projeto de extensão, mas com a ideia que isso possa, né, evoluir a partir de novos momentos, né, no andamento do curso e reforma curricular, enfim. Então, essa fragilidade inicialmente apontada foi essa, né, a dificuldade do trabalho colaborativo nesse formato inicial. Né? E aí a gente parte de um percurso do cuidado mais fragmentado, né, do multiprofissional, tentando, né, alcançar um mais colaborativo, mais interprofissional. Né? E aí a gente passa a ter esse desenho de um trabalho de equipe interprofissional, mais ou menos nessa fase de elaboração dos projetos para a saúde e interprofissionalidade, né? A Ju até me corrige se eu estiver errado, mas acho que foi no ano de 2018, né? Por aí, quando vocês estavam, né, no movimento de criar o projeto, né? Eu estava de licença maternidade. Foi em 2018. O PET começou em abril de 2019, né? A acontecer, mas 2018 foi a fase que a gente estava preparando tudo e tal. Então, aí a gente passa para, né, denominar um acolhimento interprofissional nessa fase, né? E aí eu acho importante a gente, já que a gente entrou nas definições, né, falamos da multidisciplinaridade, né, mas assim, diferenciar o que é a interdisciplinaridade, o que é a interprofissionalidade, né? Porque a gente vai falar muito disso aqui hoje, né? Então é importante, assim, a gente deixar claro, caso a gente, né, ainda precise reforçar esses conhecimentos, né? Então, quando a gente fala interdisciplinar, né, o disciplinar, ele está falando ali de, referindo-se, né, a disciplina, né, um campo ali, uma área do conhecimento, né, ele está estimulando a interação entre diferentes áreas do conhecimento, mas não necessariamente a colaboração
entre essas diferentes profissões. Ele até possibilita uma nova organização ali de saberes, utilizando ali os diferenciais teóricos de diferentes disciplinas, né? Você pode ter o desenvolvimento de ações interdisciplinares, né, no mesmo núcleo profissional, mas a interdisciplinaridade, ela pode ser um instrumento para a educação interprofissional, mas não é um sinônimo, né? Então, a interprofissionalidade, né, o profissional, aí sim vai se referir à prática profissional da atenção à saúde, implicando nessa interação, né, entre os profissionais, com o objetivo de colaboração mesmo, em torno de um objetivo comum, né, tendo ali o usuário como centralidade ali daquele processo de cuidado, né, acaba sendo uma resposta à segregação das profissões, né, décadas de segregação das profissões, né. E aí, o que a gente traz do acolhimento profissional, né? Ele passou a ser uma evolução da nossa experiência do atendimento farmacêutico separado, né? Com essa necessidade de integrar o atendimento com os outros profissionais que cuidam do usuário para ter um atendimento mais resolutivo, né? E aí também foi muito importante para o nosso aprendizado, né? A gente fala do projeto como um todo, mas nós, como profissionais, os estudantes também aprendendo a cada etapa, né, de evolução desse projeto, porque a gente também não nasce, né, nesse formato final, né? A gente nasce nesse crescente aí, evoluindo, né, com os nossos próprios erros e acertos e as fragilidades que a gente vai encontrando. Então, o projeto, ele adentrou no campo de estágio da fisioterapia, promoveu, assim, um espaço de aprendizado ali de práticas interprofissionais num ambiente real dos estudantes, que eu acho que isso é fato importante, principalmente para o curso de farmácia, né, que não estava até o momento, né, não tem ainda no currículo de fato, né, mas agora com essa ação do projeto de extensão, a gente possibilita, né, alcançar novos rumos aí para o curso. E aí, hoje, o paciente chega na clínica escola e é recebido pela equipe da farmácia e pelo estagiário da fisioterapia, né? De uma forma conjunta, e o Dani vai explicar um pouco mais, né, como estava o andamento ao longo de 2019 e como que, né, a gente parou, né, em 2020 diante do cenário. Mas o que eu queria deixar para vocês era essa ideia, né? A gente tem hoje uma versão de um projeto com o objetivo geral de oferecer esse acolhimento interfuncional a esses pacientes, né? Com a finalidade também de promover práticas colaborativas a esses estudantes dos cursos de graduação em saúde do FRJ, possibilitando essas melhoras nos resultados de saúde dos pacientes, principalmente, né? A gente está articulado com o estágio da físio, ainda temos a fragilidade, né, pela logística de pessoal de horário, não possibilitou ainda a articulação com a terapia ocupacional, mas a gente ainda está nesse formato de projeto, né, de extensão pela farmácia articulado ao estágio da fisioterapia. A intenção é que, com a reforma curricular, a gente tenha a possibilidade de incorporar esse cenário de prática na formação do farmacêutico, do IFRJ, né, possibilitando a inclusão do estágio, que a gente vai chamar, né, existe um plano para isso, né, a gente vai chamar de estágio em cuidado farmacêutico, né, no cenário da clínica escola, desenvolvendo, né, assim, eu acho que o desenvolvimento desse projeto, na verdade, já significa um marco importante no sentido de consolidar a participação da farmácia na clínica escola, né, como eu falei para vocês antes. Então, acho que o ponto agora é a gente partir dessa experiência para, de fato, né, conseguir fazer alterações significativas no currículo, né, visando uma formação melhor, profissional, né. E aí eu queria abrir para o Dani também agora falar um pouco, né, sobre a experiência dele também como aluno, eu acho, né, protagonista também desse movimento. Eu acho que eu gosto muito de ouvir os alunos falarem, eles, mais do que ninguém, né, mostram de fato essa realidade, com a visão, com o olhar deles, né, e deixar para vocês, assim, essa motivação, né, que a gente traz aqui para estar reunido no dia de hoje para falar de educação interprofissional, de prática colaborativa, né, envolvendo promoção em educação e saúde, né, integrando essa proposta de colaboração, né, contribuindo principalmente para a formação dos estudantes, que é o nosso foco, né, como docentes ali no Instituto, mas também promovendo especialmente ali o cuidado centrado no paciente, com a possibilidade de melhoria de saúde, né, de uso racional de medicamentos, no nosso caso especificamente. Eu acho que a gente tem muita motivação para continuar e fazer isso tudo dar certo, né. Então, agradeço a vocês, né, a atenção. Vou passar ao Dani para ele falar um pouco da experiência, né, e como foi o andamento do projeto e como tem sido nesse ano de 2020, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Jana. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel, né, eu sou extensionista de farmácia, e eu vou dar aqui prosseguimento de como a gente fazia o acolhimento, né, como era o projeto de acolhimento
durante o período de 2019, enquanto a gente conseguia fazer no presencial, e passar para vocês como é que a gente conseguiu adaptar o nosso projeto, né, como a gente tem feito atualmente, quais são as atividades que a gente tem proposto durante agora o período de pandemia. Então, o projeto, né, o acolhimento profissional, ele aconteceu no final de 2019, durante o período de agosto, com a farmácia realmente entrando na clínica escola, junto da fisioterapia, compartilhando o mesmo espaço, agora diretamente, não em uma sala separada, mas agora em conjunto com todos os estagiários de fisioterapia. E aquele primeiro momento, assim, para mim, de choque, no caso, especificamente, porque é aquele momento que eu estou desenvolvendo ainda as minhas competências enquanto profissional farmacêutico, minhas competências específicas, mas também aprendendo a trabalhar em equipe, né, naquele primeiro momento ali no total. Então, interagindo pela primeira vez com o paciente, com os outros estagiários. Inclusive, tem uma amiga minha aqui, né, dá um oizinho aqui para a Mari, que eu estava, né, descobrindo todo esse mundo agora da farmácia clínica, que para o farmacêutico especificamente já é um mundo totalmente novo, que está sendo, né, bem explorado agora com essas mudanças de currículo, que é o novo foco da profissão, e que, né, enfim, transformava toda essa visão diferenciada para mim, esse novo mundo chegando ali à minha frente. No primeiro momento em que a gente acolhe o paciente, a gente, né, tanto o estagiário de fisioterapia quanto o aluno extensionista, a gente faz uma abordagem inicial, uma avaliação inicial com ele, vendo o seu histórico clínico, vendo todo o seu passado e o seu presente atualmente, o que levou ele até ao nosso atendimento, e a gente, através da nossa conversa, vai tentando identificar junto com ele o que a gente pode começar a traçar, começar a planejar, né, de intervenção clínica ali naquele primeiro momento, mas é um momento de conhecer aquele paciente, quem é aquela pessoa que está chegando ali, quais são suas crenças, qual é o seu objetivo, né, de vida, como é a função dela, como ela trabalha, como ela se relaciona com as outras pessoas, e no caso específico de farmácia, como é a relação dela com os medicamentos, que tem uma importância muito grande no nosso trabalho. E dentro dessa avaliação inicial, a gente já tinha percebido que tinha uma necessidade já de mudança ali no início, e que era a própria ficha, né, o documento que a gente observava e começava a anotar todos os dados do paciente. Então, naquele primeiro momento, a gente identificava que aquela ficha ali ainda tinha um olhar da fisioterapia, mas a gente não tinha um olhar da farmácia. Antes, a gente tinha 2 documentos separados, né? Então, naquele primeiro momento, a gente percebe que não dá para fazer assim, a gente vai ter que ficar duplicando todos os processos para o paciente. Então, a gente constrói um documento em conjunto que une essas 2 profissões, né, uma ficha de avaliação única para aquele paciente, para poder anotar tudo. E enquanto a gente observava o paciente, conversava, né, no primeiro momento, a fisioterapia só tinha, né, uma perguntinha sobre medicação. Qual medicamento que o senhor utiliza? E eles anotavam lá, mas tinha alguns dados que faltavam para a gente, né, da farmácia, que a gente precisava conhecer, que era posologia, que horário que ele utiliza, qual é a dose, por quanto tempo ele está utilizando. E aí, né, eram coisas que eram necessárias e que a gente, né, pôde trazer com essa nova ficha. E também, a partir dela, conseguir começar a dar uma olhada para identificar quais seriam os possíveis problemas relacionados ao medicamento que ele poderia ter, né, quais seriam os nossos principais pontos de intervenção enquanto farmacêuticos ali, e o pessoal de fisioterapia, enquanto conversava com a gente, começavam a observar também, através de sua visão específica, quais seriam as alterações de forma e função que poderiam levar à atuação deles. E durante esse período de acompanhamento, né, de agosto até dezembro, eu fui com os outros estagiários de fisioterapia, que a gente fazia um rodízio durante o dia, né, tipo, eu atendia com mais outros 2 estagiários, né, no total são 3 estagiários comigo, atuando, 3 pacientes diferentes, e a gente ia observando em cada conversa, com cada contato com o paciente, o que a gente podia avaliar junto com ele, o que o paciente estava trazendo de dificuldade, o que ele achava que seria interessante para poder, né, trazer de intervenção, o que funcionava para ele, o que não funcionava. E durante esse processo a gente conseguia observar como a profissão do outro profissional, como o fisioterapeuta conseguia me ajudar naquele momento e o que eu poderia fazer para ajudá-lo. Não só dentro da nossa profissão, mas também como um profissional de saúde ali. O que é importante que eu preciso saber que eu poderia ajudar ali, que eu preciso saber o que eu preciso fazer para ajudá-lo. E
a gente manteve, né, durante esse contato, e a gente tinha vários momentos de troca, tanto no momento da escritura, da evolução do paciente, em que a gente falava o que tinha sido feito com ele, né, quais eram as intervenções que a gente tinha promovido, e quais resultados que a gente ia obtendo, e algumas vezes a gente colocava também as visões do paciente, que eram necessárias ali, que tinham influenciado naquele atendimento em específico. Então, a gente tinha um caso específico em que o paciente era muito emocionalmente lábil, né, que a gente denominou. Vinham acontecendo muitas coisas importantes na vida dele durante aquele momento, que estavam deixando ele bastante abalado e que a gente precisava ter um momento para conseguir, né, conversar com ele, para poder acalmar e a gente poder não só voltar à intervenção, mas também para poder, né, entender qual o processo e como a gente poderia ajudar ali. E durante essas conversas a gente conseguia observar a nossa profissão, a profissão do outro ali e crescer juntos. E a nossa evolução interprofissional, ela tinha uma característica muito específica, que ela era grande, assim, bem diferente das outras, que em vez de ser bem objetiva, ela era extensa e começava a trazer as visões de duas profissões diferentes e ela começava a ter uma abordagem muito diferenciada das outras, em que no momento falava de quais eram os exercícios e outro momento qual era a intervenção medicamentosa e quais eram as reações do paciente àquelas intervenções. E eu acho que um momento que era muito importante, muito válido, era o momento de troca que a gente tinha antes dos atendimentos, que era uma reunião que já era hábito da clínica escola, em que um estagiário escolhia um paciente específico que ele atendia, trazia o caso dele e abordava, né, o que tinha sido feito, quais eram os apontamentos dele, né, para aquele paciente, e todos os estagiários, todos os professores juntos ali, começavam a conversar sobre o caso e pontuar o que poderia ser feito para poder, né, ajudar aquele estagiário naquele momento. E na nossa apresentação, né, eu e a Mari aqui, que está aqui presente, a gente trouxe, né, todos os casos de uma paciente nossa, e naquele momento a gente tinha um momento diferente em que a gente trazia, né, uma visão mais ampliada, né, do paciente, começava a observar os aspectos, né, biopsicossociais dele e das profissões dentro daquela evolução e daquele caso clínico, e que a gente teve uma troca muito importante com as dúvidas dos professores de fisioterapia e dos alunos de fisioterapia sobre aquelas intervenções de farmácia e também sobre o próprio modo de raciocínio clínico da farmácia, que a gente tinha que também demonstrar como a gente fazia. E eu acabei não explicando até então, mas ao serviço de farmácia clínica, a gente faz serviço de gerenciamento da terapia medicamentosa, em que a gente pega a receita do paciente, né, o que ele vem utilizando de medicamentos, e a gente avalia, né, cada medicamento em questões de segurança, de conveniência para o paciente, a eficácia, né, se aquele medicamento está funcionando ou se não está para aquele paciente, e de indicação clínica, não necessariamente nessa ordem, né, mas se aquele medicamento serve para aquela doença ou para aquele paciente, se ele está funcionando para ele, se está realmente corrigindo o caso clínico ou não, se tem alguma reação adversa para ele, se tem alguma coisa que está realmente incomodando ou que possa prejudicar a sua saúde naquele momento, e se tem alguma questão que o medicamento possa trazer que dificultasse a adesão dele ao medicamento. Por exemplo, um que é bem característico, que a gente costuma mencionar, é você tratar o paciente que é motorista de ônibus com um diurético. Não vai funcionar para ele, que ele não vai utilizar, porque ele precisa ficar muito tempo sentado no ônibus para poder chegar ao local. E o diurético faria ele ter que ir ao banheiro mais vezes, e ele não vai poder parar durante o trajeto dele, mais do que dos pontos de ônibus, para poder, né, utilizar o banheiro. Então, são esses pontos como esse que a gente costuma também avaliar dentro do nosso serviço, sempre centrado, né, nas condições do paciente em específico. E foi um período muito
rico, muito complexo, né, esse momento para mim, tipo, muito desafiador, muitos desafios diferentes, conhecendo muitas coisas ao mesmo tempo. E esse período agora, que se iniciou em 2020, a gente estava planejando já os novos atendimentos em fevereiro, mas esses atendimentos só começariam a acontecer na semana seguinte ao decreto de pandemia da Covid-19. Então, a gente estava planejando, estava tudo pronto na semana do dia 11 de março, decretou a pandemia, tivemos encerramento das atividades no campus no dia 13, e não podemos dar prosseguimento às atividades. E aí a gente teve um pequeno período de hiato, assim, até junho, e voltamos a trazer as discussões, né, sobre a educação interprofissional nesse momento de pandemia, fazendo, né, atividades como essa, de educação em saúde, de divulgação científica e principalmente conscientização sobre, e sensibilização também sobre a educação interprofissional. Então, a gente tem várias lives aqui no Acontece no Ser Real, que é um canal do YouTube criado pelo campus, durante esse período de pandemia, que a gente divulga as várias atividades que são feitas no campus Realengo, e que a gente tem uns 3 ou 4 vídeos lá, que vão estar disponíveis, inclusive assistam, por favor, em que a gente fala sobre a potencialidade do cuidado interprofissional, sobre a atuação do farmacêutico, né, a atuação do farmacêutico clínico. Tem um que a gente fala sobre do CAFISIO, que é o desenvolvimento de competências colaborativas, e a gente teve vários momentos de troca bem ricos e com o objetivo de trazer, né, uma sementinha dessa educação interprofissional para que a gente possa expandir, né, essa educação, expandir esse conhecimento para outras pessoas, para que surjam novas iniciativas, né, e que a gente consiga ampliar isso para o máximo possível de pessoas. Eu acredito que seja isso. Por favor, confiram nossos vídeos, que estejam acompanhando a gente também no Instagram da Farmácia Clínica. E acho que é isso, Bruno. Obrigado. Pessoal, é difícil escutar vocês sem falar nada, né? Mas, Daniel, eu vou falar, viu, professor Bruno? Bem rapidinho, 30 segundos. Pode falar, fique à vontade. Eu não encontro palavras para descrever o meu encantamento, né? Pela fala da professora Janaína e pela fala do Daniel. Eu me emociono várias vezes. Eu nem sei por que eu estou aqui, porque vocês estão fazendo um trabalho excelente, eu estou aprendendo com vocês, né? E eu só queria dizer isso, mas eu estou muito emocionado mesmo. E eu queria muito que tudo isso passasse, e estou me convidando para ir aí, quando tudo isso passar, para a gente conversar e para a gente fortalecer. Acho que a gente aprender mais, aprender junto, eu conhecer essa experiência de perto, porque é encantador. Obrigado. Eu não conseguiria ficar até o final. Venha sim, por favor. Fique tranquilo, professor. Acho que é ótimo, inclusive, ter, né, entre um intervalo e outro, uma fala, uma interação mesmo, que acho que se movimenta, né? Então, fique bem à vontade mesmo para vocês comentarem, gente, que acho que isso só enriquece. Obrigado, Daniel. Obrigado, Janaína, né, pela fala aí inicial. Vou passar agora, então, a palavra para a professora Juliana e para a Bianca Zilli para dar seguimento aí. Oi, gente, boa tarde. Eu e a Bianca preparamos uma apresentaçãozinha para a gente se organizar melhor aqui na nossa linha da fala. Então, vou pedir licença para compartilhar a tela aqui com vocês, e aí a gente vai podendo falar, tá bom? Só um minutinho. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Ótimo. Sim. Bom, eu queria iniciar, né, a nossa fala agora, registrando aqui também o agradecimento à presença da nossa diretora de ensino, Hélia Pinheiro, que eu vi aqui na nossa reunião, né, e também do nosso coordenador da nossa equipe PET Saúde, do IFRJ, Secretaria Municipal de Saúde, o Erivelto, que também acabou de acessar aqui, está com a gente assistindo.
E além deles dois, eu também queria registrar a presença das coordenadoras de curso, Márcia Cristina, da terapia ocupacional, e Elisa, da fisioterapia. Acho que esse laço, né, entre nós, no IFRJ, tem trazido a possibilidade da gente expandir e ampliar um pouco essa visão da interprofissionalidade para outras pessoas, e que pessoas que estão em posições estratégicas e de gestão e que podem nos ajudar a dar continuidade a todo esse processo, porque acreditam nisso e sabem o quanto isso tem sido importante para nós, né? Eu queria muito agradecer também a oportunidade desse webinário, né, que a gente está fazendo aqui na Semana da Saúde. Acho que essa temática, ela tem se tornado cada dia mais cara para todos nós, né? Eu tive a oportunidade de fazer um primeiro curso de desenvolvimento docente para educação interprofissional, que aconteceu antes do edital do PET Saúde, e junto com mais alguns colegas do campus, que fizeram também, aquele momento foi um momento em que, vamos dizer assim, o mosquitinho da interprofissionalidade picou a gente e a gente ficou muito encantado com isso tudo. Também queria parabenizar a COEX, né, que fez esse trabalho se transformar em realidade, esse trabalho desse evento, né, que está tão rico, diverso, potente, muito, muito legal, para ser a primeira Semana da Saúde virtual, né, a gente conseguir ter uma adesão tão grande de pessoas com várias atividades simultâneas e todas as pessoas muito implicadas nesse processo de discutir o que a gente tem desenvolvido de novas possibilidades frente ao contexto da pandemia, né? A gente sabe que a gente está passando por dias super difíceis, desde o início desse processo todo, mas a gente decidiu vir aqui hoje para trazer um respiro, né? Trazer um pouco de uma visão do quanto isso também tem trazido para a gente uma oportunidade de aprender coisas novas e de se desenvolver de uma maneira melhor, né? De forma geral. Eu sou a Juliana Veiga, né? Sou professora do curso de fisioterapia do IFRJ, e eu sou colaboradora do projeto de extensão, que a Janaína acabou de apresentar, né, do acolhimento interprofissional, e sou tutora do PET Saúde e Interprofissionalidade, de um dos nossos grupos tutoriais, né, somos 5 grupos tutoriais no IFRJ, e eu sou tutora de um deles, o grupo que é voltado para o cuidado da pessoa tabagista. Eu queria também deixar aqui uma mensagem de que hoje eu estou aqui para fazer essa apresentação junto com a Bianca, que é uma estudante nossa do PET, mas eu estou, assim, com a responsabilidade de representação da nossa grande equipe docente, né, que envolve coordenadores e tutores do PET, que tem sido uma equipe incrível de trabalhar, né. Então, assim, uma coisa que eu queria deixar registrado é que o PET, ele deu para a gente a possibilidade real no campus de Realengo de trabalhar junto com pessoas que a gente cruzava no estacionamento, cruzava nas reuniões, mas que a gente nunca tinha tido a oportunidade de sentar para trabalhar junto, para pensar junto, para construir junto. Então, acho que esse registro é muito importante para a gente, né? E dentro dessa temática do desenvolvimento de competências colaborativas e processos de cuidado interprofissional em saúde, possibilidades em tempo de pandemia de Covid-19, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre o que o PET Saúde e Interprofissionalidade veio desenvolvendo nesse período. Bom, para apresentar um pouquinho para vocês o PET, o nosso PET, né, ele tem o número de 106, que é o número de registro dele, né, junto ao programa PET, Ministério da Saúde. E o PET, ele se passa, o nosso é uma parceria do Instituto Federal do Rio de Janeiro com a Secretaria Municipal de Saúde, né, do Rio de Janeiro, se passa na Zona Oeste, mais especificamente no bairro de Realengo, que está dentro da área programática 5.1 do município do Rio de Janeiro. E a gente tem como coordenação geral o Erivelto, que é um gestor local de saúde dessa região, né. Nossa equipe PET, de uma forma geral, os grupos PET, eles são formados por
um coordenador, que é um docente, um tutor e os preceptores e os alunos, né, e os estudantes. E aí, dentro da nossa equipe geral do IFRJ, que é composta pelos 5 subprojetos, né, com temáticas específicas, nós temos a representação de todas essas profissões: fisioterapia, terapia ocupacional, farmácia, enfermagem, odontologia, educação física, psicologia, nutrição e ciências biológicas, apesar de nós só termos cursos de graduação em fisioterapia, terapia ocupacional e farmácia no campus Realengo, né? Mas essa expansão é possível porque temos docentes que são de outras áreas e também por conta da inserção dos preceptores, que são os profissionais de saúde que atuam no serviço. Nós desenvolvemos o projeto em 3 clínicas da família, do entorno, e uma escola municipal. Então, na Clínica da Família Armando Palhares Agnaga, nós temos o desenvolvimento do projeto Vigilância do Desenvolvimento de Lactentes e Pré-Escolares e o cuidado da pessoa tabagista na atenção básica. Na Clínica da Família Olímpio Esteves, nós temos o desenvolvimento da atenção à saúde na diabetes e hipertensão e o projeto Multiplicando Saúde, promoção de saúde de adolescentes na perspectiva da educação popular. Esse grupo tutorial desenvolve também o trabalho em parceria com a Escola Municipal Rondon, que é da mesma região. Na Clínica da Família Rômulo Carlos Teixeira, nós temos o desenvolvimento do projeto Promoção da Saúde de Idosos. E a gente trouxe aqui desse slide, né, as nossas imagens, né, que foram construídas todas com muito carinho e muita dedicação dos nossos estudantes. Então, conseguimos, ao longo desse tempo, construir a nossa identidade, né, identidade de cada pet, e a gente tem utilizado bastante essas logos e essas identidades visuais, que já demonstram, né, a possibilidade de um desenvolvimento tecnológico aí por parte dos nossos alunos, que muitas vezes dão banho na gente com relação a isso tudo. Bom, aqui a gente traz um slide para demonstrar um pouquinho qual era a nossa realidade antes da pandemia, né? Que era o cotidiano presencial. Então, esse slide mostra uma série de fotos onde a gente percebe claramente que o PET, né, ele acontecia nesse contato, na presencialidade, né, nas sessões, nas reuniões tutoriais, no cuidado do usuário. Por exemplo, essa foto aqui, inferior, né, foi um dia muito especial, onde todos os grupos se juntaram para uma webconferência nacional do PET, onde foi possível trocar experiências com outros PETs de outros estados, né? A gente tem a frequência mensal de webconferências do PET, mas essa foi um marco, foi a primeira grande webconferência onde vários projetos puderam falar das suas experiências e do que estavam vivendo. Então, sem dúvida nenhuma, essa realidade, né, ela, após a chegada da pandemia, que era um contexto inusitado, sem precedentes antes para a gente, né, necessitou de uma série de adaptações tanto tecnológicas quanto a própria situação de emergência de saúde pública, né. Então, nesse início da pandemia, uma das coisas bem importantes que toda a equipe PET fez foi um curso veiculado pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde, o AvaSUS, relacionado ao próprio COVID, né? Que foi intitulado Vírus Respiratórios Emergentes, incluindo o COVID-19. Então, como todos nós realizamos esse curso, foi um momento muito importante para que a gente pudesse, a partir do entendimento de toda essa questão da pandemia, do vírus e da importância da comunicação bidirecional com a população, pudéssemos começar a planejar e a dar continuidade às nossas ações no PET Saúde. E aí, então, a gente passa, né, nesse momento, a ter um outro tipo de cotidiano, um cotidiano mais virtual, que é o que a gente está vivendo até o momento, né? Então,
A partir dessa fase, a gente começou a fazer web reuniões semanais, né, as nossas reuniões tutoriais, o próprio acompanhamento de alguns usuários, as reuniões de planejamento das ações gerais do nosso PET como um todo. Então, tivemos que nos reinventar, tivemos que adquirir novas habilidades e replanejar aquilo tudo que a gente tinha pensado anteriormente para ser feito de maneira presencial. E aí, a gente fez um apanhado aqui das ações realizadas pelo PET Saúde, né? Impossibilidades frente ao contexto da pandemia. A Bianca vai dar continuidade, apresentando as ações que nós fizemos de uma forma geral. Então, eu vou passar para ela agora, deixando para vocês uma frase que foi uma frase que simbolizou bastante para a gente esse momento, que o mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. E aí, com isso, a gente vai se reinventando a cada dia no PET Saúde. Então, é com você agora, Bianca. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Bianca, discente do curso de farmácia, e hoje vou representar os discentes do projeto PET Saúde e Interprofissionalidade. Em um certo momento, foi preciso realizar uma reflexão e um resgate teórico das orientações sobre o edital do programa, para a gente poder refletir e rever os objetivos, né, diante dessa nova situação. Então, a partir disso, nós organizamos nossas equipes, nós readaptamos e transformamos elas. Claro, sempre de forma negociável e compartilhada, para que todos tivessem o sentimento de pertencimento. Com isso, os membros dos subprojetos realizaram estudos e elaboraram, de forma colaborativa, o mapa mental do PET, incluindo as ações, os objetivos e os responsáveis pelas mesmas. Dessa forma, conseguimos trabalhar as competências, aprendizagem colaborativa e funcionamento da equipe de saúde. O uso das plataformas digitais foi uma das estratégias encontradas para prosseguir com a atuação da equipe PET. Assim, fizemos uso das tecnologias do Instagram, criando perfis para cada subprojeto, e do WhatsApp, com grupos com a equipe PET e com os usuários. Essas ações foram realizadas a fim de ser um meio para elaboração e publicação de conteúdo, além de diálogo entre a equipe e com os próprios usuários. Ao lado, temos exemplos de páginas nas redes sociais criadas por alguns subprojetos. Com isso, nós conseguimos exercer as competências aprendizagem colaborativa, comunicação interprofissional, liderança colaborativa e resolução de conflitos interprofissionais. Após essa ação anterior, cada subprojeto realizou a elaboração de materiais sobre a Covid-19, a fim de desmistificar, esclarecer e tirar algumas dúvidas, né, sobre transmissão, sintomas, fake news. Além disso, também elaboramos materiais sobre promoção de saúde. E todos eles eram divulgados via Instagram e WhatsApp. Para a gente elaborar esses materiais, teve a interação entre discentes, docentes e preceptores. Assim, trabalhando a aprendizagem colaborativa, comunicação interprofissional, liderança colaborativa, além de se suceder o funcionamento da equipe de saúde. Nas imagens, podemos ver alguns dos conteúdos criados pelos subprojetos. Outra ação foi a elaboração de materiais para entrega nos serviços. Como havia um número considerável de usuários que não possuíam acesso às redes sociais, foi realizada a elaboração de uma cartilha e um guia de orientação para entrega nos serviços, a fim de contemplar e levar informações de promoção à saúde e Covid a estes usuários. A construção desses materiais foi realizada da mesma forma do slide anterior, por isso ela vai contemplar as mesmas competências realizadas. Mais uma ação realizada foi a oficina para o planejamento do segundo ano, onde os discentes, docentes e preceptores, além da coordenação geral, realizaram o encontro no dia 18 de setembro por meio de uma webconferência, para planejar as ações do segundo ano e compartilhar dificuldades encontradas nessa nova forma de atuação, em busca de possíveis soluções.
Os integrantes presentes se dividiram em pequenos grupos que continham participantes de subprojetos diferentes, até mesmo para aumentar a troca de experiências, e cada grupo ficou responsável por um tema ou competência colaborativa, com a intenção de discutir dificuldades, soluções e ações sobre esse tema. Após isso, todos os pequenos projetos se reencontraram com o líder, previamente escolhido, que era responsável por compartilhar os principais pontos levantados nessa discussão. Foi muito legal, porque foi um espaço de grande construção e aprendizagem, além de inédito, porque a gente conseguiu reunir quase toda a equipe do PET do IFRJ numa sala virtual para a realização desse trabalho. Dessa forma, a gente conseguiu contemplar todas as nossas competências colaborativas durante essa reunião. O monitoramento do público-alvo foi uma ação essencial, pois ela surgiu da necessidade de aumentar a adesão e a retomada com o vínculo com os usuários. Para os usuários que tinham acesso ao WhatsApp, foram criados grupos a fim de compartilhar temas sobre promoção de saúde e lazer. E essas postagens elas tinham frequência semanal e serviam para ouvir a população, realizando assim a comunicação bidirecional, atendendo o que aprendemos no curso do AvaSUS, como a Juliana comentou. Nas fotos, podemos observar em um dos grupos de WhatsApp que veio de uma demanda dos próprios usuários, né, que foi um conteúdo solicitado pelos mesmos. Além disso, temos também um teleatendimento envolvendo usuário, preceptor e discente, com o objetivo de realizar acolhimento, escuta, assistência e orientação em saúde. Para os usuários sem acesso ao WhatsApp, fizemos ligações via telefone celular, com frequência mensal, sendo abordado um contato individual sobre as condições de saúde. A partir desse ponto, houve um trabalho colaborativo entre discentes, docentes, preceptores, usuários e família, aplicando a competência cuidado centrado no usuário, família e comunidade, comunicação interprofissional e funcionamento da equipe em saúde. Por fim, os subprojetos realizaram lives, participaram de webinários e congressos para uma educação continuada em saúde. As duas primeiras fotos são de alguns dos nossos trabalhos aprovados no Congresso do Reino Unido, que foram apresentados no mês de outubro. As outras duas fotos são de uma live e um webinário realizados por algum dos nossos subprojetos, sobre saúde mental dos adolescentes e sobre interprofissionalidade, respectivamente. E com essas ações, nós conseguimos trabalhar aprendizagem colaborativa, comunicação interprofissional, liderança colaborativa e funcionamento da equipe de saúde. Para finalizar, a professora Juliana ela trouxe algumas reflexões importantes feitas com base nas nossas experiências durante a vigência do projeto. Agora eu passo a palavra para a Juliana e deixaria aqui meu agradecimento imenso pelo convite em participar e representar todos os discentes do projeto PET, que está sendo uma experiência incrível para mim como aluna do curso de farmácia e como estudante de graduação. Muito obrigada. Muito bom, Bianca, obrigado. A gente trouxe esse slide, na verdade, né, como um slide final, porque essas perguntas são perguntas que a gente tem se feito várias vezes, né? Então, a gente está aqui, na verdade, ampliando essas perguntas, né, até também aproveitando aqui a presença do Marcelo, porque a gente acredita, né, que o PET, ele está aí para deixar também o seu legado, né? Então, que legados o PET Saúde e Interprofissionalidade vai deixar para o IFRJ Campus Realengo? Então, acho que essas reflexões são reflexões que cada ator implicado nesse processo, né, seja no serviço de saúde, seja no âmbito da educação, precisa fazer essas reflexões, para que a gente realmente, de fato, possa atingir o objetivo principal do PET como uma política indutora mesmo de mudança curricular, de avanço na formação da graduação em saúde, né? No campus Realengo, como já foi falado aqui, a gente tem 3 cursos de graduação em saúde, que é fisioterapia, farmácia e terapia ocupacional. A gente viu nos últimos anos um movimento importante de reformulação de diretrizes curriculares nacionais, né, que começou com a medicina, mas outros cursos também já têm as suas diretrizes estabelecidas e homologadas, como a farmácia, por exemplo.
Então, nós, no Campus Realengo, começamos um movimento de reforma curricular já há algum tempo, vimos discutindo bastante isso em várias reuniões, e a gente sabe hoje que a interprofissionalidade é um tema que perpassa as nossas reuniões de NDE, que perpassa as nossas reuniões gerais, mas, de fato, né, o que marca, em que impressões a gente vai poder deixar nos currículos com relação à educação interprofissional? Porque um dos incômodos é que o PET Saúde, assim como o projeto de extensão do acolhimento interprofissional, eles acabam sendo um pouco mais restritos a um grupo que está vinculado aos projetos, né? Então, como a gente faz isso transbordar? Então, eu queria finalizar, né, a nossa apresentação trazendo um pouco dessas reflexões, né, trazendo um pouco desse pensamento para que a gente possa, de fato, começar a amadurecê-los mais e ter um momento pós-PET que enriqueça os nossos projetos de extensão, de pesquisa, do próprio ensino, né, os nossos projetos pedagógicos, trazendo a educação interprofissional de uma forma intencional para dentro dos currículos, né? E aí a gente sabe que tem algumas coisas que apontam que a interprofissionalidade pode começar com projetos de extensão ou disciplinas optativas, mas a marca mais importante é nas disciplinas obrigatórias mesmo, né? E aí a gente teria a oportunidade, então, de ampliar isso para todos os nossos estudantes e aí realmente ter um diferencial na formação. Então, essas são algumas inquietudes que a gente, que é do PET principalmente, está vivendo nesse momento. E com essas reflexões, a gente finaliza a nossa apresentação, né, trazendo aqui para o Marcelo, que ainda não foi no campus, mas com certeza irá, né, a gente já teve a gente teria uma oportunidade anteriormente num outro evento que não aconteceu, agora a gente está tendo, assim, a grande honra de receber você aqui, né, no IFRJ, virtualmente, mas a gente quer que um dia você esteja lá no nosso campus para ver esse pôr do sol bonito, conhecer o nosso xixá, que é essa árvore maravilhosa que tem no meio do campus, e a gente deixa aqui as nossas redes sociais, dos nossos grupos tutoriais do PET Saúde, o canal acontece no CREAL do YouTube, onde a gente divulga as nossas produções, e também o e-mail do coordenador do nosso PET para qualquer necessidade de contato, tá bom? Eu vou parar aqui a transmissão agora, para a gente poder, então, conversar um pouquinho. Obrigada, pessoal. Obrigado, Ju. Na verdade, Ju trouxe já uma série de questões disparadoras, né, gente, para o debate. Queremos fazer, né, após a gente ouvir um pouco do professor Marcelo, né, mas, de fato, essa tem sido uma das grandes inquietações, de fato, que legado que, de fato, esse PET, né, junto com os outros projetos desenvolvidos, né, no âmbito do IFRJ, do Campus Realengo, né, que legado é esse que a gente vai deixar para a formação aí dos nossos alunos, né, pensando nesse processo aí de reforma curricular que já estamos passando. Então, vou deixar aí, né, aproveitar a deixa, né, da Juliana, já para pedir para o professor Marcelo fique à vontade para fazer sua fala, mas acho que a Juliana já trouxe uma série de questões para o pós-debate aí que a gente vai ter. Novamente, muito obrigado, professor Marcelo. Seja bem-vindo virtualmente ao Campus Realengo, ao IFRJ, né, e aguardamos o senhor posteriormente aqui para continuar essa conversa, né, de forma presencial. Será muito rico, com certeza. Obrigado, professor Bruno. Professora Juliana, Bianca, parabéns também. Acho que eu fico novamente assim, muito impressionado assim, com a qualidade do que vocês estão fazendo. E eu tenho tanta coisa, assim, anotei tanta coisa para falar, mas eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, até porque as inquietações que vocês trazem já levam algum tempo para a gente pensar juntos, né? Mas eu fico impressionado assim, com o que vocês... Acho que primeiro trazer um pouco a fala da professora Janaína e do Daniel, quando eles falam do trabalho que eles vêm fazendo na clínica escola. E vejam que eu não acredito, quando vocês perguntam qual o legado, o que é que a gente tem para o futuro, vocês nunca mais serão os mesmos. Não é possível escutar Daniel
escutar a Janaína. Janaína, eu tenho a impressão que você leu todos os textos para essa fala de hoje. De interdisciplinaridade, de multiprofissionalidade, de interprofissionalidade. Daniel não ficou atrás. Me parece que Daniel leu a tese de Heloísa Grelli, leu a tese de Mariana Charatola, leu a professora Marina Peduzzi, leu o professor Scott Hibbs, porque traz identidade de equipe, colaboração, a flexibilidade do trabalho, que, vejam, a gente traz a segurança de um debate sobre a segurança do paciente muito forte, então, como isso vem sendo trabalhado, como essa aprendizagem vem sendo compartilhada. Então, eu queria dizer que não é possível ser do mesmo jeito após isso que vocês falaram. E eu tenho certeza, vocês não falaram isso para me agradar. Eu tenho absoluta certeza disso. Vocês falaram porque vocês estão implicados, porque vocês acreditam, porque vocês perceberam a relevância, o significado do que vocês estão fazendo. Mudou a prática, mudou a formação, a compreensão que eu tenho do trabalho já não é mais a mesma. A compreensão que eu tenho da aprendizagem já não é mais a mesma. Então, o que eu trago para vocês começaria falando a partir, em linhas gerais, da fala de Janaína e de Daniel, era isso. E uma coisa que, agora retomando a fala de Juliana e Bianca, a tranquilidade que eu fico, porque uma preocupação que a gente tinha quando os projetos PET faziam grupos temáticos, saúde do idoso, saúde da mulher, do adolescente, da criança, do indígena, era a gente acreditar que esse tema seria abordado sem um enfoque no desenvolvimento da colaboração, da melhoria da qualidade da atenção. E quando eu vejo a apresentação de Bianca, todo momento, quando ela apresenta, deixa muito claro, tanto Bianca como Juliana, o propósito explícito. Nós estamos preparando um material educativo, estamos preparando esse momento de enfrentamento, mas está lá, muito destacado, nessa atividade trabalhamos no funcionamento da equipe, o cuidado centrado no usuário, na família, na comunidade, a comunicação, a aprendizagem interprofissional. Então, não é problema trabalhar com temas específicos. O problema é a gente acreditar que juntar estudantes ou profissionais em um mesmo espaço é interprofissionalidade. Esse é um problema. E vocês provaram exatamente o contrário. Vocês juntaram profissionais no mesmo espaço, estudantes no mesmo espaço, mas vocês têm um propósito muito claro que está muito assinalado nas estratégias que vocês adotam. Então, que é o desenvolvimento dessas competências. E aí, eu acho que, com tudo isso, como indução de mudanças, o PET fez isso, induziu essas transformações em vocês. Vocês são os líderes desse movimento. E as mudanças no IFRJ, Campus Realengo, partirá de vocês. Eu não sei se isso é animador ou se isso é desanimador, mas vocês têm essa responsabilidade e é difícil vocês fugirem dessa responsabilidade. E não é difícil, e é difícil fugir, não porque eu estou dizendo, é porque vocês passaram a acreditar. Vocês entenderam a importância disso. Então, vocês não fazem por mera condicionalidade pela bolsa ou por mera condicionalidade para cumprir o relatório de execução do projeto. Vocês fazem porque vocês acreditam, porque foram percebendo. Então, não dá para escutar Daniel e Bianca, que são estudantes, e achar que eles decoraram isso. Isso é vivência. Isso é vivência. Não dá para escutar Janaína com tanta apropriação do referencial e Juliana falando de tudo que vem fazendo e das inquietações que o PET trouxe, se isso não fosse tocado, então, por todos esses movimentos que vocês vêm fazendo. Vocês podem até dizer, Marcelo, mas você está sonhando demais.
Porque, assim, uma coisa é o que a gente sonha ou deseja, outra coisa é a realidade. Mas, assim, eu não acho, eu fico incomodado, às vezes, quando a gente tem uma animação, quando a gente se anima com um projeto, ou de vida, ou de sociedade, ou de saúde, ou de trabalho em saúde, e que vem uma pessoa e joga um balde de água fria dizendo que é sonhar demais. Mas a gente tem que sonhar, né? De coisa ruim a gente já tem suficiente. Está sobrando. Está sobrando. Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, ter muito claro e definir qual o projeto de sociedade, qual o projeto de saúde, qual o projeto de formação que a gente quer fazer a aposta. E eu acho que vocês têm isso. Então, mesmo que seja uma fala romantizada, eu gostaria de começar por isso. E dizer que o que vocês fizeram são grandes avanços, mas que não pode parar. E que aí vocês precisam. E eu acho a fala da professora Juliana, como ela né, assim, vai cutucando mesmo. Vocês falam isso, cutucando aí? Falam também. Então vai cutucando mesmo. E ela diz assim, olha, o que é que nós vamos fazer? Reconhece a importância da extensão, reconhece a importância da pesquisa, reconhece a importância das optativas, mas problematiza. A gente precisa ir além e pensar a educação interprofissional nas obrigatórias. Então, tudo que eu poderia falar, vocês falaram a partir da vivência. Então, isso é muito bom. Então, eu acho que a professora Juliana já traz isso, né? De pensar, de já ter essa resposta. Um primeiro momento, uma primeira coisa que eu gostaria de sugerir é que vocês têm muita coisa feita e fizeram coisas muito boas. A minha sugestão é que vocês comecem e aí, Daniel falou, Daniel, né? Daniel falou da elaboração dos instrumentos, né? Do compartilhamento de decisões, Bianca, de todas essas competências que foram construídas ou desenvolvidas. A minha sugestão é que vocês comecem a elaborar evidências de tudo isso que vocês estão fazendo, mas elaborar mesmo. Relatar a experiência é bom, mas comecem a fazer um movimento um pouco mais longitudinal. Peguem Daniel, por exemplo, estou usando o Daniel porque foi ele que falou, mas entendam que são os estudantes que participaram das iniciativas. Peguem Daniel e peguem Bianca e apliquem alguns instrumentos para eles. Agora, no final de 2021, apliquem de novo. Para os que participaram e para quem não participou do PET. E aí vocês vão vendo se esses instrumentos trazem elementos aí. Será que o PET conseguiu mudar a reação e as atitudes dos estudantes? Né? Do mesmo jeito, vocês podem usar um clima de equipe lá nas unidades de saúde em que vocês estiveram inseridos e nas unidades em que não teve PET e fazer essa comparação. Do mesmo jeito, vocês começarem a acompanhar longitudinalmente com avaliar, por exemplo, os preceptores, ou pedir para os preceptores elaborarem uma avaliação mais qualitativa de Bianca e de Daniel sobre a atuação deles no campo de prática. E aí vai ver se o preceptor vai dizer, olha, Daniel e Bianca, eu volto a dizer, estou usando eles dois porque eles falaram aqui, né? Daniel e Bianca têm características que a gente vê, tem dificuldade para enxergar. Eles a todo momento querem conversar, querem negociar as decisões, eles conversam, eles sentem essa necessidade. Isso vem do preceptor. O que isso quer dizer? Que eles conseguiram incluir no cenário da produção dos serviços de saúde as mudanças provocadas por esse processo.
né? Então, eu acho que esse é um ponto para a gente pensar. Outro ponto, e talvez o pessoal está falando aqui no chat, né? É tema de TCC, mas eu vou dar um outro tema de TCC, ou de dissertação, ou de tese, que vocês quiserem escolher. A gente pode enfrentar, quem sonha muito, escuta o que a gente falou aqui, mas vocês podem escutar, Marcelo, isso é tudo muito bonito, mas se a gente for pensar a mudança curricular, nós vamos encontrar barreiras dentro da nossa própria instituição, não vamos ter apoio institucional, implica mudança de toda a estrutura curricular, isso vai passar pelas instâncias superiores, isso pode demorar muito, tudo bem. Isso tudo é verdade, nada disso é mentira. Só que vocês fazem o seguinte, façam um mapeamento de disciplinas e de conteúdos que as disciplinas dos diferentes cursos trabalham e de que forma eles conversam. Por exemplo, eu estou só inventando aqui, eu não sei, eu não conheço, mas tem uma disciplina na farmácia que é a farmacologia geral. Mas tem uma disciplina na fisioterapia que também trabalha algum componente relacionado a isso e vocês perceberam que casa. Então, é nesse momento que os dois cursos se juntam numa disciplina obrigatória para pensar uma atividade de educação interprofissional com aquele tema. Aí vocês vão trabalhar nessa atividade. Qual é a tese ou a dissertação de mestrado ou TCC que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar, definir, mapear o conteúdo. Dentro desse conteúdo, definir competências específicas, comuns e colaborativas, os objetivos de aprendizagem, as estratégias metodológicas, a teoria educacional, a avaliação do processo ensino-aprendizagem, a avaliação da iniciativa de educação interprofissional, as possibilidades de mudança das práticas e como isso pode chegar nos usuários, a ponto que os usuários digam e atribuam a mudança da qualidade da atenção à saúde a essas mudanças. Olha aí. E aí eu já estou pensando aí no modelo de avaliação a partir do modelo de Kirkpatrick. Então, vejam que a gente, é possível, aí a gente vai fazendo. Quando a gente faz isso, a gente fez esse movimento na UFRN e vocês precisam ver o resultado. Vai sair uma publicação, talvez ajude aí as outras instituições a pensarem, mas veja que medicina, de 12 semestres, a gente consegue fazer a educação interprofissional em 11. Enfermagem, de 10 semestres, a gente consegue fazer em todos os semestres. A gente fez isso em fisioterapia, a gente fez em nutrição, educação física, serviço social, saúde coletiva. Então, esse é um movimento que agora a gente precisa começar a conversar. Aí, com isso, a gente vai começando esses processos e produzindo as evidências. Porque são essas evidências... vocês já pensaram? Juliana, Janaína, Bruno, Bianca e Daniel têm uma experiência super citada numa revista internacional. O que é que vai acontecer? A direção do campus do IFRJ, Campus Realengo, vai dizer que interessante essa experiência super citada, o Campus Realengo sendo referenciado em outros países ou em outros estados do país com essa experiência, por que a gente não amplia? Então, é assim que a gente vai fazendo. Muitas vezes, talvez essa negociação ela não surta tanto efeito, mas a ideia é a gente conseguindo pequenas vitórias, mostrando seus efeitos e conseguindo novos parceiros. Então, acho que esse é o caminho. Qual o legado? O legado é todo o embasamento teórico, conceitual e metodológico que vocês têm. Vocês não precisam mais escutar Marcelo Viana. Vocês não precisam. Vocês escutam por gentileza.
Vocês escutam por gentileza. Vocês já têm toda a fundamentação teórica, conceitual e metodológica. Vocês já sabem fazer. Mas eu estou dizendo isso, mas eu não estou querendo dizer que toda vez que vocês me chamarem eu vou, mas eu só estou querendo valorizar que vocês estão muito bem, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que o grande legado é que agora vocês sabem como fazer, vocês conhecem o caminho das pedras. E aí, agora é um movimento de analisar o contexto, de conseguir os parceiros, buscar o apoio institucional, ver onde a gente começa. Começa pequeno, vai ganhando novos parceiros, novos adeptos e vai ampliando. Agora, eu tenho insistido que a gente precisa criar uma cultura de sistematizar todas as belezas produzidas. A gente faz muita coisa boa, mas às vezes a gente não publiciza, né? E quando a gente tem uma bobagem, não sei se aqui eu vou falar, estou muito à vontade para dizer, tem uma coisa que se fala aqui, mas eu vou dizer que é bem chatinho, bem bobinho, mas eu vou dizer. A galinha, quando ela põe um ovo, é um ovo menor, né? E ela faz um grande barulho. A pata põe um ovo muito grande e não diz nada, né? Então, assim, eu acho que o que a gente precisa fazer é ser um pouco mais galinha, porque a gente está fazendo muita coisa boa e grande, mas a gente está ali com uma pata, né? Mas a gente precisa exatamente dar visibilidade a isso, mostrar, porque é nessa visibilidade, é mostrando os produtos que a gente consegue os parceiros, que a gente consegue o apoio da instituição, da direção. Quando vocês receberem a avaliação do MEC, vocês vão mostrar isso, os avanços que vocês têm feito, né? Então, vocês vão perceber que isso faz uma grande diferença. Eu estou falando muito, mas eu vou só citar uma experiência que teve, não vou citar a instituição, mas uma grande instituição nacional, né, daqui, buscando a certificação internacional, convidou um comitê de especialistas de grandes instituições renomadas, instituições. E aí, quando chegou, percebeu que a instituição estava super bem na um ensino de excelência, pesquisa de excelência, extensão, professores, mestres e doutores, boa inserção no trabalho, mas eles não receberam a certificação porque não tinham iniciativas de EIP. Isso foi no Brasil. Aí o que acontece? A instituição se mobiliza porque esse é o movimento. Então, muitas vezes, percebam que quando a gente não consegue a negociação interna, a gente vai dando visibilidade ao que nós estamos fazendo, a ponto de ter uma pressão externa para que aconteça. Eu sei que nem precisa de tanto, eu estou falando isso a partir do que eu escuto. Vocês falaram que vocês estão com a diretora de ensino aqui na reunião. Então é o momento. Eu estou até comprometendo a pobre da diretora. Mas, enfim, a pobre da diretora isso da forma que a gente fala aqui no Nordeste, né? Então, assim, ela já está comprometida aqui. Então, de entender, conhecer mais o que vocês estão fazendo e discutir junto com vocês, buscar apoio em instâncias superiores para ampliar aí os efeitos da educação interprofissional em todos os cursos. Então, acho que era isso a minha fala. Eu tenho muito mais coisa, muito mais encantamento, muito mais admiração pelo que vocês estão fazendo. E eu agradecer. É claro, eu não estou me despedindo porque vocês têm uma roda de perguntas, mas eu sinto a necessidade de registrar essa minha alegria e o meu encantamento. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vamos conversar mais um pouquinho. Obrigado, Marcelo. Nossa, foi
fiquei, sei lá, deu uma injeção de gás. Eu acho que todo mundo tá com um pouco essa sensação, né? Mas parece que nos encheu muito de orgulho, mas também de alegria, né? Assim, por te ouvir falar bastante, assim, que eu acho que é isso. Isso me faz realmente olhar esse trabalho que a gente tem feito por mais de um ano, né? Caminhando aí para o segundo ano, e ver que, na verdade, não foi pouca coisa, né? Embora às vezes a gente ache que foi, mas, na verdade, como a gente trabalhou, como a gente cresceu, como a gente aprendeu, né? E que, de fato, não somos mais o mesmo, né? Isso é totalmente verdade, assim. Professor Bruno, deixa eu só colocar uma coisa, assim, o Journal of Interprofessional Care, que é da britânico, jornal britânico especializado em interprofissionalidade, ele tem uma abertura muito grande para as experiências nacionais, né? Porque dos países da América Latina é o que tem avançado mais. E eu estou falando isso porque os professores têm, ele está no novo Qualis CAPES, aí, naquela projeção do novo Qualis CAPES, é um periódico A1, né? Então, vejam, tem um periódico especializado, bem classificado, que dá para vocês aí elaborarem tudo que vocês estão fazendo e divulgar, publicizar, tudo isso. Mas desculpa, era só isso. Qual o nome do periódico, Marcelo? Desculpa, que eu acabou falhando no terminal. Eu vou anotar aqui, porque a pronúncia é horrível. Tá ótimo, obrigado. Bom, vamos ver aqui. No chat, tinha uma pergunta, Marcelo, acho que não sei se a Maureen prefere fazer, né, mas ela pediu para explicar um pouco mais esse processo, né? Acho que de olhar as disciplinas, né, entre os cursos e ver... É isso, Maureen, que quer falar um pouquinho? Oi, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professor Marcelo. Obrigada pela presença. Na verdade, não é uma pergunta, eu fiquei muito interessada quando você falou, né, que vocês fazem a educação interprofissional em todas as disciplinas. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, vocês, professora, né? Sim, sim. Eu posso abrir só um slide para mostrar como foi que a gente organizou. É coisa rápida. Claro. Ah, ótimo. Sim. Ótimo. Deixa eu ver se a proposta, ela parte de um mestrado, né? Essa proposta partiu no mestrado de ensino na saúde, e a gente começou no mestrado de ensino na saúde e foi ampliando, né? E eles fizeram um pouquinho mais resumido, mas a gente, na iniciação científica, a gente foi ampliando esse olhar, certo? Então, vejam se vocês conseguem visualizar, se aparece para você, vai aparecer. Está projetando aqui. Sim, está sim, apareceu. Então, vejam que a gente começa aqui, isso aqui é um grupo, certo? É uma proposta 1. Então, a educação física tem um componente chamado práticas corporais para grupos especiais, a saúde coletiva, práticas em saúde coletiva, a nutrição, saúde e cidadania. E ambas têm um pouco dessa discussão, que é práticas em saúde. Então, eles planejaram aqui trabalhar a educação interprofissional em 3 níveis de aprendizagem interprofissional, que é o nível da exposição, que é quando a gente começa a se apropriar, por exemplo, da clareza dos papéis, da comunicação interprofissional. E aí, a gente tem videoaulas, documentários, filmes e aula expositiva. Na imersão, nós temos laboratórios de habilidades com simulação realística e PBL. E no avançado é quando a gente vai para os serviços de saúde. E aí começa a consulta interprofissional e a visita domiciliar. E a gente pensou nesse contínuo, do mais simples ao mais complexo. Aí vocês percebam que nessa experiência a gente tem educação física lá no 7º, saúde coletiva no 2º, nutrição no 1º, que tem iniciativas de educação interprofissional do mais simples ao mais complexo, e aí trabalha nessa exposição algumas competências, na imersão mais alguns grupos de competências colaborativas,
e no avançado, todos os grupos todas as competências de forma articulada. Então, o que eu estou trazendo aqui é que é preciso, o desafio, quando a gente faz essa atividade, é definir as competências específicas, as comuns e as colaborativas. Nesse fluxograma, nessa imagem, nós só temos as competências colaborativas. Mas numa proposta mais refinada, é preciso que a gente defina a teoria educacional, é preciso que a gente defina competências específicas, comuns e colaborativas, os objetivos de aprendizagem, a avaliação e assim sucessivamente. Então, veja que a gente faz aqui agora ética e bioética com essas categorias profissionais, atenção à saúde da mulher, gestão em saúde, educação. Isso foi só um grupo. Então, outro grupo traz outros e outras e outros. Quando a gente consolidou tudo, nós tivemos aí grandes possibilidades. E isso não se encerra. Isso requer uma atualização permanente das experiências e das possibilidades. Ficou claro? Deu para entender um pouquinho? Eu acho que eu fiquei com mais uma dúvida. Tá, pode falar, professor. Você mostrou 3 disciplinas, cada curso com uma disciplina específica, né? Isso. E aí, a atividade, não estou me lembrando exatamente como chamou, atividade... Imersão, exposição... Não, no meio. Atividade... Oi? Aquela que estava no meio. Práticas em saúde. Práticas em saúde. Isso. Práticas em saúde é uma disciplina? Não, é um conteúdo daquelas disciplinas. Ah, entendi. Tá. Então, deixa eu ver se eu consigo, porque tem um outro trabalho que eu gostei muito dele, porque traz bem esse fluxograma bem mais... Mas vão me perguntando enquanto eu procuro aqui. Faça outra pergunta que eu vou procurando aqui. Vou colocar aqui uma coisa pelo que eu entendi. Tá. E, Maureen, acho que também para a gente pensar junto. Pelo que eu entendi do que o Marcelo está falando, a ideia, então, não é a disciplina como um todo, são conteúdos comuns que algumas disciplinas tenham, né? Então, não necessariamente isso vai acontecer no semestre todo, mas vai acontecer para alguns conteúdos específicos que sejam comuns de disciplinas obrigatórias que já existem nos currículos. Então, isso precisa de uma análise das disciplinas, né, por exemplo, no nosso caso do Campus Realengo, dos 3 cursos de graduação, para a gente poder ver dentro das disciplinas, do currículo como um todo, que conteúdos são comuns. É dentro de urgência e emergência, é dentro de farmacologia, é dentro de, enfim. E aí, a partir daí, fazer esse desenho e estruturar metodologicamente como vai ser a educação interprofissional para esses conteúdos especificamente, não para a disciplina como um todo. Eu acho que pelo menos foi o que eu entendi. É isso, Marcelo? Juliana, para começar. Para começar, certo. Isso. Porque o que acontece? Essa estratégia, a defesa e a justificativa para fazer desse modelo é entendendo as resistências institucionais que tem para pensar uma nova disciplina. Então, se vocês pensarem, vamos fazer uma nova disciplina, um novo currículo, aí começa aquele escarcéu. E aí, para começar, vocês podem fazer dessa forma. Então, a minha fala não é uma receita, primeiro, não é uma receita, embora a gente acredite que dá certo, mas... a partir dos resultados obtidos nessa primeira experiência é que a gente vai ampliando as possibilidades. Aí sim, aí a gente começa a criar um estágio, por exemplo, interprofissional, que a gente começa a criar uma disciplina que é toda, que é completa. Então, as iniciativas de educação interprofissional, elas não precisam ser o semestre inteiro, o mês inteiro.
o grande segredo é que elas atravessem todo o processo de formação. Então, pode ser uma semana nesse período, né, nesse componente, mas um pouco mais à frente, mais uma semana, um dia ou 2 dias, né, vocês vão definindo isso, mas todo semestre a gente vivencia essa experiência. Isso é que é bom. Às vezes a gente tem uma iniciativa lá no começo do semestre, nunca mais a gente tem. Aí isso sim pode acabar, de fato, isso fragiliza muito, né? Então, a ideia é que a gente pense aí como uma perspectiva mais longitudinal. Deixa eu mostrar aqui o outro trabalho de uma outra turma, um diagnóstico inicial de todas as disciplinas que já são comuns, pode ser interessante, mais o eixo da EPS, exatamente. E aí sempre pensar esse modelo, porque esse modelo desses níveis de aprendizagem, do mais simples ao mais complexo, da exposição, imersão e avançado, é uma experiência muito exitosa na Universidade de Ontário, no Canadá. E é interessante porque a gente vai trabalhando alguns níveis de competências e a ponto de chegar lá nos serviços e conseguir trabalhar com todos, né? Então, acho que isso, eu acredito que é uma proposta interessante também. Então, vocês conseguem visualizar? Sim. Então, olha o que foi que aqui, o tema é a ausculta cardiopulmonar, então veja que é um conteúdo que foi encontrado aqui, ó, na enfermagem, fisioterapia, medicina e odontologia. E aí trabalhou em semiologia e semiotécnica na enfermagem, métodos e técnicas de avaliação na físio, iniciação em exame clínico na medicina e propedêutica cirúrgica anestesiologia local na odonto. Então, veja que esse tema, aqui, esse conteúdo, está presente nesses componentes curriculares desses cursos. E aí propõe atividades de exposição na sala de aula, de imersão no laboratório de habilidades e no avançado na enfermaria ou ambulatório. Né? Então, essa é uma proposta. E aqui a equipe começa a fazer bioética e ética na gestão, que faz também esse mesmo movimento. Né? Também, aí vocês vejam que aqui eles já propuseram atividades de exposição e de imersão. Não precisa vocês trazerem, né, propostas dos 3 níveis. Isso vai depender muito de como vocês vão avaliar, de como vocês entendem a necessidade de vocês. Então, mas lembrando que nessa atividade a gente trabalhou só com competências colaborativas, mas numa proposta mais refinada precisa ter as competências colaborativas, as comuns e as específicas se articulando permanentemente. Ah, perfeito, ficou bem mais claro agora. Obrigada. E aí, mais alguma pergunta? Agora, lembrando, né? Isso como uma proposta inicial para a gente começar, diante das dificuldades que a gente possa estar enfrentando na nossa instituição, é um bom começo. Mas que aí a gente vai avançando para a construção de componentes inteiros, né? E assim sucessivamente. Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa. É bem interessante, né, esse desenho que tu apresentar. E é para esse diálogo, assim, né, que se deu entre, no caso, eu acho que acredito que lá no FRN seja departamentos, né, de diversos cursos, eu sei bem como se organiza, mas existe algum núcleo, digamos assim, que acaba ajudando a essa pauta, vamos dizer assim, se perpetuar para que esse trabalho pudesse ser capilarizado. Como é que é um pouco isso? Porque uma das questões que a gente pensou, né, enquanto PET, por exemplo, de repente é no fortalecimento mesmo, né, de um grupo de trabalho para a gente dar continuidade, né, após o PET isso, né, ou a questão da educação permanente. Enfim, aí eu queria te perguntar isso, como é que foi? Existe um grupo que, por exemplo, pessoa que vai trazendo isso à tona? Como que é, assim, um pouquinho? Eu fico... Obrigado pela pergunta, Bruno.
Eu fico muito... O meu estágio, e isso, se eu pudesse, eu falo com muito... Meu estágio com o professor Scott Rives, que foi o meu orientador, ele foi no Centro para Inovação da Educação Interprofissional, lá da Universidade da Califórnia. É como se fosse um núcleo de apoio a todos os cursos. E vocês precisam ver o refinamento, o cuidado desse núcleo. Então, o que é que esse núcleo tinha? Tinha o professor Scott, que era o chefe do núcleo, né, desse centro, que apoiava. Ele recebia os coordenadores dos cursos, qualificava os docentes, fazia workshop com os docentes, criava instrumentos para acompanhar as iniciativas e elaborava, tinha o estatístico, a pessoa da bioestatística, tinha o pessoal das pesquisas qualitativas, que iam sistematizando todas as evidências, desde o planejamento até os resultados lá nos serviços de saúde, porque os cursos eram dentro do hospital da Universidade da Califórnia. Parece um sonho. Não é. É um sonho, mas na realidade brasileira nós já temos experiências exitosas. Nós temos o Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional na Universidade, na Faculdade Pernambucana de Saúde, lá em Recife, vale a pena conhecer. Criaram toda uma estrutura que é de atenção à comunidade do entorno da faculdade, é uma faculdade privada, e que oferece os diversos serviços, e é um serviço de atenção e de aprendizagem interprofissional, e que tem toda essa lógica. Tem o Núcleo de Educação Interprofissional em Sobral, no Ceará, parece que eu só estou falando do Nordeste. Tem a experiência daí, sabe de onde? Do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, me perdoa se eu esqueci. Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal Fluminense, de Nova Friburgo. Tem esse. Tem campus lá, pode ser que seja mesmo. Isso. Então, tem a experiência que eles também estão desenvolvendo. Tem a Universidade Federal do Espírito Santo, que também está desenvolvendo, né? A USP São Paulo começa a estruturar a partir do Escritório de Educação Interprofissional, que é lá na Escola de Enfermagem, né? Então, vocês começam a perceber que a gente começa a se movimentar nesse sentido. Como foi que a gente fez lá na UFRN? A gente começou fazendo esse movimento só no site. No site. Então, nos sites a gente conseguia fazer isso, olhar, pegava aí o que estava disponível nos sites, a gente ia construindo. Aí agora nós vamos ter uma reunião com as pró-reitorias e marcar um evento para apresentar as propostas para os cursos. Ou seja, a gente quer o apoio institucional para depois começar a ter aí, começar a fazer a implementação. Então a gente começa, veja que a gente começou a sistematizar, a tentar publicar essa ideia inicial, mas nós temos o desafio de ir publicando os primeiros processos, registrando, sistematizando e os seus resultados. Então, acho que parece que eu estou falando muito na questão de publicar, mas não é uma publicação pela publicação apenas, mas é o cuidado para a gente começar a valorizar o trabalho incrível que vocês estão fazendo, né? E aí eu acho que quando a gente começa a publicar, começa a ter uma valorização, fora essa valorização exerce uma pressão na instituição para que isso cresça e se desenvolva como política da instituição. É o que eu acredito, é o que eu defendo, né? Então, assim, se eu estou certo ou não, é o tempo que vai dizer se os nossos esforços podem mostrar ou não essa realidade. Obrigado, Marcelo. Gente, alguém quer fazer alguma outra pergunta, alguma colocação? Aberto.
Eu não consigo ficar parada, eu queria agradecer muito a fala do Marcelo, assim, quanto que você vem trazer de exemplo para a gente, né? Às vezes a gente fica pensando naquelas caixinhas e não consegue enxergar outros desenhos possíveis, né? Então, assim, a partir dos conteúdos, e eu acho que a gente nunca tinha olhado, né, por esse lado, a gente fica pensando sempre na disciplina como um todo, tem que ser tudo, todo, o tempo todo, né? Eu acho que isso abre um caminho grande para a gente agora, né, para a gente pensar essas modificações. Mas eu queria fazer uma outra colocação, assim, falando mais dessa questão do legado que a gente fica tentando sempre carregar, né, como uma responsabilidade que a gente, né, traz, né, como é que a gente vai deixar tudo isso morrer, né, e até tentando, fugindo até um pouquinho da interprofissionalidade, mas assim, quando a gente teve a vivência de ser conduzido, né, um edital de pró-saúde, pé de saúde pela primeira vez, assim, batendo cabeça no meio das grandes universidades, o único instituto federal contemplado num cenário assim da saúde que somos, né, poucos, né, eu acho que somos o único praticamente com essa abordagem assim, né, da graduação em saúde, né, com esses 3 cursos pelo menos. Então, assim, foi uma luta nesse caminho e a gente pensava a mesma coisa, isso assim, é 2012, 2015, né, aquele primeiro edital. E a gente buscava as reuniões com a NDE, a gente buscava essa interlocução, né, institucional. E hoje, se eu pudesse dizer assim, o que a gente deixou daquela época, né, daquele pensamento, desse legado que a gente está pensando aqui agora, com esse pé de saúde, a gente pensa que a criação do curso técnico em agente comunitário de saúde, que veio, né, posteriormente ao evento, né, do Pró-Saúde, Pé de Saúde no campus, veio muito nesse sentido, sabe? Como que a gente conseguiu enxergar o território, as necessidades do território, dos trabalhadores, né? O quanto isso implicou na instituição em querer contribuir de uma forma, né, nesse sentido, né? E ter ali a profissionalização, o ensino técnico, na verdade, né? Para aqueles profissionais que tanto contribuíram no serviço enquanto a gente esteve presente nessa interação, sabe? Então, assim, às vezes a gente parece que não está, né, encontrando, assim, como que será esse legado, né? Mas a gente consegue se mobilizar e se movimentar no próprio fazer, e aí as coisas vão acontecendo. Eu acho que a gente tem tudo para dar certo em relação a gente está com a reforma aí, né? Assim, não vamos esperar passar esse momento para pensar nisso depois, né? Eu acho que agradecer muito mesmo a sua fala e o quanto que você traz, assim, esse sonho é possível, né? Sonhar junto, assim, eu sou uma que não deixo de sonhar. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, tá? Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz, muito impressionado, volto a dizer. E, assim, o trabalho de acompanhar 120 projetos não tem sido fácil. E a gente é doido, né? Porque a gente apostou no modelo de acompanhamento mensal. Isso é muito difícil, isso demanda muito da gente. Mas quando a gente olha e participa de experiências de um momento como esse, é que a gente diz, está valendo a pena, né? A gente está contribuindo e a gente fica muito emocionado mesmo, assim, a palavra é emoção, encantamento mesmo com a propriedade com que vocês falam e defendem essa proposta. Então, esse é um legado que a gente não consegue descrever, né? Explicar. Marcelo, eu queria agradecer também, né? A gente já passou um pouquinho do nosso horário. Assim, a tua disponibilidade sempre, né? Eu acabei falando um pouquinho com você pelo Guilherme, né? Tenho um contato maior com o Guilherme. E queria também dizer aqui, acho que posso dizer isso em nome da nossa equipe PET, do IFRJ, que as webconferências, né, elas também são muito enriquecedoras para a gente, por mais que elas sejam trabalhosas, porque é esse acompanhamento mensal que você está falando, muitas vezes o nosso projeto ele faz parte das webs com a Patrícia e com a Andressa, né? Uhum. Isso. E elas, muitas vezes, trouxeram, assim, muita clareza para a gente em vários aspectos, quando a gente apresentou coisas ou quando a gente está na discussão. Então, é para dar uma devolutiva mesmo de que, assim, essa equipe de apoio é muito importante para a gente
continuar também no processo e ver outros caminhos possíveis, né? Ter Isso. outros olhares. Então, assim, isso tem sido bem importante para a gente. Eu não tenho palavras para agradecer, assim, a sua presença aqui e dizer da minha felicidade mesmo, porque esse é um momento que a gente já está tentando no campus há bastante tempo, né? Hoje, felizmente, saiu. E a gente espera te reencontrar presencialmente em breve no campus Realengo para você conhecer lá a nossa estrutura e as nossas atividades. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Né? Eu saio muito feliz, né? Muito feliz desse momento. Obrigado pela oportunidade de conversar e de escutar essas experiências. Obrigado, Marcelo. Com certeza a gente sai bem mais entusiasmado, bem energizado também nesse encontro, que não tenha dúvida. Muito obrigado a todos, gente, por estarem aqui também. Marcelo, pela disponibilidade, Janaína, Daniel, Bianca e Juliana aí também pelas falas. E eu não sei se alguém quer fazer uma Elia que a nossa diretora está falando, está dando parabéns, outras pessoas aqui. Novamente, queria agradecer a presença de todos. Acho que a gente podia tirar uma foto, Ju. Tu pode fazer isso? Pode sim. Nossa, a gente fazer esse registro, né? Será que quem quiser abrir a câmera agora e puder, para aparecer, para ficar uma foto bem bonita. Vixe, bonito é o problema, né? Mas bem bonita, cheia de carinha sorridente. Vamos lá? Então, vou fazer. 1, 2, 3 e aquele sorriso. Pronto. Muito obrigada, gente. Depois eu compartilho a foto. Pessoal, um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. Parabéns. Obrigado, Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Queijo derretido? Queijo derretido? Não.